madrugada, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma madrugada, neste início de semana, segunda-feira, para agradecer a Deus por Ele ter nos guardado durante essa semana que passou, nos deu um final de semana, E estamos aqui mais uma vez iniciando a segunda-feira e o Senhor, Ele até aqui tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé. E isso é motivo de alegria e gostaria de compartilhar com todos vocês uma passagem que se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém, meus queridos? Uma passagem muito maravilhosa que fala tanto aos nossos corações, que mostra o amor de Jesus para conosco. E o que ele abriu mão por amor a mim e a você. Veja, Jesus é Deus, e não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E muitas vezes nós, que somos servos, que somos filhos, não queremos nos humilhar, não queremos descer, não queremos tirar essa vestidura da arrogância, da soberba, queremos ser maior que o nosso irmão, queremos julgar o nosso irmão com um olhar de superioridade, queremos estar acima das outras pessoas que julgamos ser inferior a nós. E aqui temos o exemplo do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, que veio à terra, se despiu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia fala que antes disso, ele humilhou-se e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para mim servir, para te servir, para levar sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades estavam sobre Jesus. E esse exemplo nos traz à memória que devemos ser também humildes e nos humilhar perante a Deus, deixar a arrogância, a soberba, tudo isso de lado, meus irmãos, e servir a Deus com sinceridade, com retidão de espírito e de coração. Veja, outra passagem bíblica fala sobre Naamã, que era capitão do exército da Síria, que foi ter até com o profeta, estava com o corpo todo leproso, cheio de chagas, ferida. A lepra, conhecida hoje como hanseníase, não tinha cura naquela época. As pessoas eram isoladas no local, eram postas no local para morrer, eram consideradas impuras, imundas, não poderia estar no meio da sociedade, porque a doença não tinha cura e era transmissível através do toque. Então o capitão do exército da Síria, Naamã, estava muito altivo, muito soberbo, mesmo com o corpo todo infectado de lepra. Ele foi até com um profeta, o profeta disse assim: olha, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E ele ficou irado por isso. Ele disse: olha, eu saí de casa, vim aqui, o profeta nem me recebeu, mandou o servo dele receber e me dar um recado. Eu, capitão do exército da Síria, ir no Rio Jordão, um rio sujo daquele. Por acaso não são os outros rios mais limpos do que o Rio Jordão? Eu vou fazer isso? O profeta não se deu o trabalho nem de vir me ver, nem de orar ao seu Deus por mim? Não. Então o Naamã, o capitão, mesmo estando podre, com um corpo leproso, à beira da morte, estava com uma soberba dentro do seu coração, estava com orgulho. E Deus, ele queria que Naamã fosse mergulhar no Rio Jordão justamente para que o orgulho dele fosse quebrado, para que a altivez de espírito dele fosse quebrada. E o que eu quero trazer para vocês nesta madrugada é que sejamos humildes com o nosso irmão, com o nosso próximo, tenhamos mais empatia por aquelas pessoas que estão à nossa volta, porque a soberba precede a queda e a humildade vai à honra. Veja, Jesus, ele se humilhou de uma maneira tal, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, mas no final a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome.
Eu tenho um segredo para você nesta madrugada. Eu estava aqui desde as 3 da manhã, orando pela tua vida, clamando, intercedendo por você, por mim, por todos, pela humanidade, né? Porque precisamos mais de Deus, precisamos mais de paz, precisamos mais de amor. E Jesus, ele foi exaltado soberanamente. E o segredo que eu tenho para você nesta madrugada é que você se humilhe na presença de Deus, que você deixe a soberba de lado, a arrogância de lado, você trate as pessoas com mais empatia, se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do seu próximo, sinta a dor do seu próximo, porque a Bíblia fala, olha, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Então, a mensagem que eu tenho para você nesta madrugada é que você possa estar mais humilde na presença de Deus, deixar talvez a sua posição influenciar seu coração, talvez você seja uma pessoa importante, talvez você tenha um bom trabalho, um bom emprego, talvez você ganhe bem, talvez o seu patamar financeiro esteja um pouco elevado, a sua situação esteja muito confortável e você comece a julgar e a tratar as outras pessoas com inferioridade. Não faça isso não, porque a soberba ela precede a queda. Agora, se você quer ser exaltado na terra mais e mais, seja humilde, porque diante da humildade vai a honra. A honra ela vai abrindo caminho para as pessoas humildes. E o que é a humildade? Humildade é você não ter dinheiro, andar mal vestido, não. Não é isso, a humildade não se trata disso. As pessoas quando falam em humilde, acham que a pessoa para ser humilde tem que usar a pior roupa, não ter um carro bom, não ter uma vida de prazer, de conforto. Não, humildade não é isso não. A humildade é você tratar o seu irmão com hombridade, tratar o seu irmão como você fosse ele, né? Você dá ao próximo aquilo que você gostaria de ter, né? Você não humilhar as pessoas, você não pisar por cima de ninguém por conta da sua situação financeira, eclesiástica, econômica, enfim. Deus ele vai honrar a tua vida através disso. Deus ele vai te exaltar na terra. E nesta madrugada, né? Não tem aqui exemplo melhor do que o próprio Jesus, porque ele sim tinha o poder de ser superior. Tinha não, ele tem o poder. E ele é superior a cada um de nós. Mas naquele momento, ele se julgou inferior. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se fez servo. Ele humilhou-se. E morreu numa cruz, num madeiro, para dar vitória a mim e à tua vida. Para que hoje nós possamos ter acesso direto com Deus. O próprio Jesus, o próprio Deus, ele desceu do trono de glória. Se fez homem, se fez carne, se fez servo. E você quer ser alguma coisa? Não. Seja fiel a Deus, honre a Deus com a sua vida e ajude o seu próximo. Se coloque no lugar do seu irmão. A palavra que eu tenho nesta madrugada é essa, empatia, amor ao próximo. Seja o bom samaritano. Não seja que nem Naamã. No final, Naamã ele concordou e foi até o Rio Jordão, mas no princípio ele relutou. Embora você relute para fazer algumas coisas, para tomar alguma posição, mas Deus ele vai orientar a sua vida, orientar o seu coração, peça direção a Ele, peça a Ele sabedoria para tomar as decisões, para ser uma pessoa mais humilde de coração e de espírito, né? Para que seu espírito esteja quebrantado diante da presença de Deus. E isso eu falo para mim também, meus irmãos, para que eu possa a cada dia mais aprender com Jesus, aprender com a sua palavra, porque Ele tem para nos ensinar. Jesus sim, Ele é o mestre, e a sua palavra é caminho de vida, não é verdade? E ao ler essas escrituras, ao ler essa passagem, olhar, poxa, Jesus, ele desceu à terra, ele se fez servo, por que eu vou querer ser alguma coisa, né? Por que eu vou querer me exaltar a mim mesmo? Olha, deixa Deus ele te exaltar. Não se exalte a si mesmo. Deixa Deus ele te honrar. Se humilhe na presença dele, porque ele vai te exaltar. E quando ele te exaltar, meu irmão, vai ser grandioso, vai ser tremendo. Assim como Deus fez com Jesus, com seu filho, que lhe deu um nome que é sobre todo nome. E sobre o nome de Jesus, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Esta palavra que eu tenho para você nesta madrugada, que Deus ele possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar os teus dias na terra, que você possa ser útil ao Senhor, que você possa apresentar-se diante de Deus como instrumento vivo para ser usado por Ele, como canal de bênção, como canal de resposta, para que Deus ele possa cada dia mais te usar na terra grandiosamente, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas Jesus ele há de nos guardar, ele há de nos proteger de todas as tentações, de todas as fúrias do adversário contra a nossa vida. Então a palavra que eu tenho para você
nesta madrugada é essa: humildade, empatia, sentir a dor do próximo. Amém, meu querido? Amém, minha querida irmã? Que Deus ele abençoe você. Vamos orar nesta manhã para que Jesus ele te abençoe cada dia mais, nos abençoe, nos guarde e esteja conosco, né, ao decorrer dessa semana que está se iniciando, que ele prepare o nosso coração para cada acontecimento do dia, para que Jesus ele nos dê sabedoria cada dia mais. Assim oremos. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai bendito, estamos aqui, Senhor, nesta madrugada, te agradecendo por mais uma semana que se passou, Senhor, por mais uma semana de lutas, de batalhas, Senhor, mas Tu nos desse vitória, Tu estivesse conosco, Senhor, nos ajudando, nos dando força, e aqui estamos, Senhor, te agradecendo, Senhor, por tudo, pelos livramentos, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, meu Pai. Queremos te pedir que continue conosco nessa semana que se inicia, Senhor, abrindo porta de emprego para quem precisa de emprego, Senhor, dando cura para quem precisa, Senhor, para quem está com a saúde debilitada, meu Pai,